Olá, eu vou falar sobre os ansiolíticos que atuam na neurotransmissão GABAérgica e glutamatérgica. Vou começar falando sobre ansiedade, depois neurotransmissão GABAérgica e glutamatérgica e depois barbitúricos e benzodiazepínicos. A ansiedade é um fenômeno que nos beneficia ou prejudica, dependendo das circunstâncias ou intensidade. Pode prejudicar o funcionamento mental e corporal. Geralmente estimula o indivíduo a entrar em ação, mas em excesso impede reações. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Se manifestam como ansiedade na maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Se manifestam também como ansiedade intensa e incapacitante. Causa uma sensação desconfortável que o indivíduo deixa de realizar tarefas simples, como usar o elevador. Os sintomas do transtorno de ansiedade são mais intensos do que aquela ansiedade normal do dia a dia, e são preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de desastre iminente, preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, medo extremo de algum objeto ou situação, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade e pavor após situação muito difícil. Os sintomas físicos da ansiedade grave são similares aos do medo, como taquicardia, sudoração, tremores e palpitações. O tratamento para o transtorno de ansiedade é feito através de medicamentos, psicoterapia e a combinação dos dois tratamentos. Vamos falar então sobre a neurotransmissão GABAérgica, começando então pelo GABA. O GABA é o ácido gama-aminobutírico e é um aminoácido e um neurotransmissor que regula a agitação cerebral por meio da inibição do disparo excessivo dos neurônios, o que leva a uma sensação de calma. É conhecido como o neurotransmissor da calma e do relaxamento, e sua função principal é desacelerar a atividade cerebral. Também está envolvido na visão, no sono, no tônus muscular e no controle motor. Ele está amplamente distribuído tanto dentro quanto fora do sistema nervoso central. Pode ser encontrado no intestino, estômago, bexiga, pulmões e etc. Tem capacidade de minimizar o estresse e a ansiedade. Quando seus níveis estão baixos, aumentam-se as chances de nos sentirmos ansiosos, angustiados e muito sensíveis à estimulação. O GABA afeta a atividade cerebral ao alterar os padrões de ondas cerebrais, ou seja, aumenta as ondas cerebrais associadas a um estado relaxado, que são as ondas alfa, e diminui as associadas com estresse e ansiedade, que são as ondas beta. GABA é complementar e oposto ao ácido glutâmico, que é um neurotransmissor excitatório, que equilibra os efeitos inibitórios do GABA. Então, essa é a correlação entre os dois. GABA retarda a atividade cerebral e o ácido glutâmico acelera a atividade cerebral. O ácido glutâmico é precursor do GABA e este, por sua vez, pode ser reciclado e virar ácido glutâmico conforme a necessidade. Os medicamentos ansiolíticos, então, pertencem à classe dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos. Os barbitúricos vão agir mais na neurotransmissão GABAérgica e glutamatérgica, e os benzodiazepínicos apenas na neurotransmissão GABAérgica. Os barbitúricos, então, temos como exemplo o fenobarbital e o tiopental, como mais conhecidos, e nos benzodiazepínicos os mais conhecidos podem ser o prazolam e clonazepam, por exemplo. Vamos começar então com a classe dos barbitúricos. No passado, os barbitúricos eram usados para sedar o paciente ou para induzir e manter o sono. Com o tempo, foram substituídos pelos benzodiazepínicos, pois os barbitúricos induzem a tolerância e a dependência física e estão associados a sintomas de abstinências graves. Todos os barbitúricos são substâncias controladas, e certos barbitúricos, como o tiopental, foram usados para induzir anestesia, mas são menos empregados atualmente devido aos novos fármacos com menos efeitos adversos. Exemplos, então, de barbitúricos, temos fenobarbital, pentobarbital, tiopental e outros. Os barbitúricos, então, têm ação hipnótico-sedativa devido à interação com os receptores GABA-A, potencializando a transmissão GABAérgica. O local de ligação dos barbitúricos no receptor GABA é diferente daquele dos benzodiazepínicos.
Os barbitúricos potenciam a ação do GABA na entrada de cloreto no neurônio, prolongando o tempo de abertura do canal de cloreto. Além disso, os barbitúricos podem bloquear os receptores excitatórios do glutamato. Concentrações anestésicas de pentobarbital também bloqueiam os canais de sódio de alta frequência. Todas essas ações moleculares diminuem, então, a atividade neuronal. Os barbitúricos são classificados de acordo com sua duração de ação. O tiopental tem ação ultra curta, atua em segundos e a duração de cerca de 20 minutos. O fenobarbital tem ação longa e dura mais que um dia. O pentobarbital e o secobarbital e outros têm duração de cerca de 3 a 8 horas, sendo então de ação curta. Em doses baixas, os barbitúricos produzem sedação, que tem um efeito calmante e reduzem a excitação. Em doses crescentes, eles causam hipnose seguida de anestesia e, finalmente, coma ou morte. O grau de depressão do sistema nervoso central é dose dependente. Lembrando, então, que os barbitúricos não aumentam o limiar da dor e não têm propriedades analgésicas e podem, inclusive, exacerbar a dor. O uso crônico deles leva à tolerância. Pode ocorrer também a depressão respiratória, devido à supressão das respostas à hipóxia e aos quimiorreceptores ao dióxido de carbono. A dosagem excessiva pode levar à depressão respiratória e à morte. Os barbitúricos são usados como anestésicos, anticonvulsivantes e hipnóticos sedativos. O tiopental, por exemplo, é usado via endovenosa para induzir anestesia, porém já foi substituído por outros fármacos. O fenobarbital tem uma atividade anticonvulsiva específica. Ele é usado por longos períodos no controle das convulsões tônico-clônicas, mas ele pode deprimir o desenvolvimento cognitivo em crianças e diminuir o desempenho cognitivo em adultos. Por isso, ele deve ser usado apenas se outros tratamentos falharem. Ele é usado também no tratamento do estado epilético refratário. Com relação a hipnóticos sedativos, eles são utilizados para aliviar ansiedade, tensão nervosa e insônia. O uso dos barbitúricos contra a insônia é contraindicado, devido aos efeitos adversos e ao potencial para tolerância. O butalbital é usado em produtos associados com paracetamol e cafeína para ajudar no manejo de cefaleias por tensão ou enxaquecas. Os barbitúricos são bem absorvidos por via oral e distribuem-se por todo o organismo. Eles se redistribuem do sistema nervoso central para áreas esplâncnicas, para o músculo esquelético e depois para o tecido adiposo. Eles atravessam facilmente a placenta e por isso podem deprimir o feto e são biotransformados no fígado e os seus metabólitos inativos são excretados na urina. Os efeitos adversos dos barbitúricos são sonolência, dificuldade de concentração, preguiça mental e física, náuseas e tonturas, ressaca e indução das enzimas hepáticas. Esses medicamentos são contraindicados com o uso conjunto de bebidas alcoólicas, porque os efeitos depressores do sistema nervoso central são potencializados com os do etanol. É contraindicado também para pacientes com porfiria intermitente aguda. A retirada desses medicamentos pode causar tremores, ansiedade, fraqueza, intranquilidade, náuseas, êmese e até mesmo parada cardíaca. A síndrome de abstinência é muito mais grave do que em opioides e pode resultar na morte. A overdose pode levar o indivíduo à morte por dosagem excessiva, mas também pode levar o indivíduo a uma intensa depressão respiratória, que é associada à depressão cardiovascular central. O tratamento da overdose inclui cuidados de apoio e descontaminação gástrica. Agora eu vou falar sobre os benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais utilizados e eles substituíram os barbitúricos no tratamento da ansiedade e da insônia, porque eles são mais seguros e mais eficazes.
Eles não são necessariamente a melhor escolha contra ansiedade ou insônia e podem ser substituídos por antidepressivos, hipnóticos não benzodiazepínicos e até mesmo antihistamínicos para a insônia. Exemplos de benzodiazepínicos temos alprazolam, diazepam, lorazepam e outros. Os alvos para as ações dos benzodiazepínicos são os receptores GABA-A. Os benzodiazepínicos modulam os efeitos do GABA, ligando-se a um local específico de alta afinidade, e esse local é diferente do local da ligação do GABA. Esses locais de ligação que são distintos dos locais de ligação do GABA são denominados receptores benzodiazepínicos, BZ. Os benzodiazepínicos aumentam a frequência da abertura dos canais produzida pelo GABA. Todos os benzodiazepínicos vão causar então a redução da ansiedade, o efeito hipnótico sedativo, a amnésia anterógrada, o efeito anticonvulsivante e o relaxamento muscular. A redução da ansiedade é causada devido à potenciação seletiva da transmissão GABAérgica nos neurônios. O efeito hipnótico sedativo, ele causa um sono produzido artificialmente em doses mais elevadas. A amnésia anterógrada é a perda temporária da memória e é mediada pelos receptores alfa-1 GABA-A. A capacidade de aprender e formar novas memórias também é reduzida. O efeito anticonvulsivante ocorre porque eles são mediados pelos receptores alfa-1 GABA-A e o relaxamento muscular, ele ocorre porque em doses elevadas ocorre a diminuição da espasticidade do músculo esquelético, aumentando a inibição pré-sináptica na medula espinal. Os benzodiazepínicos são usados em distúrbios de ansiedade, mas também podem ser utilizados em distúrbios do sono, amnésia, convulsões e distúrbios musculares. No caso dos distúrbios de ansiedade, esses fármacos devem ser reservados para ansiedade grave. Devido ao seu potencial de viciar, eles devem ser usados por pouco tempo. O clonazepam, o lorazepam e o diazepam têm ação mais longa e são preferidos em casos de tratamento por tempo longo. Os efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos são menos sujeitos à tolerância do que os efeitos sedativos e hipnóticos. Ocorre também a tolerância cruzada entre benzodiazepínicos e etanol. Nos distúrbios do sono, poucos benzodiazepínicos são úteis como hipnóticos. O temazepam é usado para pacientes que acordam frequentemente. O triazolam é usado para pacientes que têm dificuldade em começar a dormir. O midazolam facilita a amnésia e causa sedação antes da anestesia para endoscopia. O clonazepam é usado para tratamento adjunto contra certos tipos de convulsões. O lorazepam e diazepam são utilizados no controle do estado epilético e o diazepam, lorazepam e outros, devido à sua tolerância cruzada, são úteis no tratamento agudo da abstinência do etanol, e isso reduz o risco de convulsões associadas à abstinência. Nos distúrbios musculares, o diazepam é utilizado no tratamento de estiramento, esclerose múltipla e paralisia cerebral. Os benzodiazepínicos têm uma absorção rápida e completa por via oral e são lipofílicos. Sua distribuição ocorre para todo o organismo e entra no sistema nervoso central. São divididos em grupos de curta, média e longa ação, mas alguns benzodiazepínicos têm a duração clínica não necessariamente igual com a meia-vida real dele. A maioria é biotransformada pelo fígado para compostos que também são ativos. Eles são excretados na urina. Eles também atravessam a placenta e podem deprimir o feto.
e os lactantes podem ser expostos através do leite materno. Pode-se desenvolver dependência física e psicológica aos benzodiazepínicos se doses elevadas forem administradas por longos períodos. A interrupção abrupta resulta em sintomas de abstinência, que são confusão, ansiedade, agitação, intranquilidade, insônia, tensão e raramente convulsões. Os benzodiazepínicos com meia-vida de eliminação curta, como o triazolam, induzem reações de abstinência mais abruptas e graves do que as observadas com os de eliminação mais lenta. A sedação e a confusão são os efeitos adversos mais comuns dos benzodiazepínicos. Ocorre ataxia em doses elevadas, impedindo as atividades que exigem coordenação motora fina, como dirigir. Pode ocorrer comprometimento cognitivo, que é a diminuição da evocação da memória e da retenção de novos conhecimentos. O triazolam com frequência apresenta rápido desenvolvimento de tolerância, insônia da madrugada e ansiedade durante o dia, bem como amnésia e confusão. Os benzodiazepínicos devem ser usados cautelosamente em pacientes com doença hepática e eles devem ser evitados em pacientes com glaucoma de ângulo fechado agudo. Álcool e outros depressores do sistema nervoso central potencializam os efeitos hipnóticos sedativos desses remédios. Doses excessivas raramente são letais, a menos que os outros depressores do sistema nervoso central, como o etanol, sejam administrados simultaneamente. O flumazenil é o antagonista do receptor GABA, que pode rapidamente reverter os efeitos dos benzodiazepínicos. Ele está disponível apenas para administração endovenosa. O início de ação é rápido, mas a duração é curta, com meia-vida de cerca de 1 hora. As administrações frequentes podem ser necessárias para manter a reversão dos benzodiazepínicos de longa ação. A administração do flumazenil pode precipitar abstinência em pacientes dependentes ou causar convulsões se um benzodiazepínico está sendo usado para controlar a atividade convulsiva. As convulsões também podem ocorrer se o paciente ingere junto com antidepressivo tricíclico ou antipsicótico. Os efeitos adversos mais comuns são tontura, náusea, êmese e agitação. Muito obrigada por assistir, pessoal, e boa prova para vocês!